O livro de Apocalipse tornou-se extremamente relevante para nós por causa do período de tempo em que vivemos. Estamos no que é conhecido como os últimos dias. O que estamos prestes a estudar pode, na verdade, acontecer a qualquer momento. Tudo está preparado para que Jesus venha e nos chame para Ele. Então, o que quero que você faça é abrir comigo no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. E vamos percorrer este livro versículo por versículo. Agora, se você tem a versão King James, quero que observe o título que diz A Revelação de São João, o Divino. Isso não é totalmente preciso. Na verdade, para ser honesto, não é preciso de forma alguma. E o motivo disso é que este livro revela muito pouco sobre João. Ele nos diz que João estava em uma ilha chamada Patmos, que teve uma visão e foi ordenado a escrever o que viu na visão. E é basicamente tudo o que aprendemos sobre João no livro de Apocalipse. Então, este livro não é sobre João, mas sobre Jesus. No capítulo 1, João descreve Jesus como ele está no céu, em seu corpo glorificado. Nos capítulos 2 e 3, vemos Jesus em relação à sua igreja. Nos capítulos 4 e 5, vemos uma revelação de Jesus recebendo a glória, a honra e o poder que ele merece como resultado de sua obra redentora na cruz. Os capítulos 6 a 18 revelam Jesus como o juiz do mundo. Nos capítulos 19 a 21, vemos o futuro de Jesus em seu reino, reinando como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, durante o período conhecido como o Milênio. No último capítulo, vemos Jesus reinando por toda a eternidade no novo céu e na nova terra. Então, como você pode ver, este livro não é sobre João. É a revelação de Jesus Cristo, algo que os tradutores teriam acertado se apenas tivessem usado a primeira frase do versículo 1 como título. Veja o versículo 1. A revelação de Jesus Cristo. Isso é óbvio, não é? Acho que eles deveriam ter acertado isso. Mas vamos continuar lendo. Diz a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E ele a declarou. Enviou-a por meio de João, seu servo. Como já mencionei, e acho que agora ficou claro, esta é a revelação de Jesus Cristo. A palavra revelação é uma tradução da palavra grega apocalipsis. O termo apocalipsis significa revelar, desvendar, tornar a verdade conhecida. Isso é muito importante porque muitas pessoas dizem que não se pode entender o livro de Apocalipse. Dizem que ele está escrito em símbolos e que ninguém pode compreendê-los, então não deveríamos nem tentar estudá-lo. Mas eu sei que isso não é verdade porque é exatamente o oposto do significado da palavra revelação. Revelação significa revelar, desvendar, tirar o véu para que possamos ver o que antes estava oculto. Nenhum homem sabia o que aconteceria no fim dos tempos como os conhecemos. Mas Deus nos revelou isso neste livro de Apocalipse. Portanto, o propósito deste livro é revelar os eventos que acontecerão nos últimos dias e o papel que Jesus desempenhará em todo esse processo. Agora, olhe novamente para o versículo 1. Esta é a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Agora, quem são os seus servos? Nós somos os seus servos. Se você está familiarizado com as epístolas de Paulo, sabe que ele sempre nos classifica como servos. No grego, a palavra é doulos, que significa servo ou escravo.
Então ele está mostrando aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Agora, quero que você sublinhe a palavra brevemente porque é uma palavra muito importante. Ela é traduzida do grego tárros, que significa em breve ou iminente. Todos sabem o que significa iminente? Acho que, às vezes, usamos essa palavra sem entender seu real significado. Então, deixe-me explicar. Iminente significa que algo pode acontecer a qualquer momento. Mas deixe-me ir um pouco mais além. De acordo com William Newell, a palavra tárros não apenas significa iminente, mas também indica rapidez na execução quando a ação começar. Em outras palavras, uma vez que o primeiro evento ocorra, todos os outros eventos acontecerão rapidamente. É como um efeito dominó. Quando o primeiro selo for aberto, todos os outros eventos começarão a ocorrer um após o outro, até que, 7 anos depois, Jesus Cristo retorna. Quando isso acontecer, tudo começará a se desenrolar, e tudo ocorrerá em ordem cronológica, da maneira que Deus planejou. E todos esses eventos são revelados para nós no livro de Apocalipse. Que livro incrível! Nós realmente conseguimos ver, pelos olhos de João, tudo o que vai acontecer durante o período de 7 anos, chamado a Grande Tribulação. Também conseguimos ver o que acontecerá depois que Jesus voltar, e tudo isso está detalhado para nós no livro de Apocalipse. Agora, eu tenho boas notícias e más notícias. As boas notícias são que veremos todos esses eventos. As más notícias são que não vamos ignorar nenhum pequeno detalhe. E isso só começa a acontecer no capítulo 6. Temos 5 capítulos pelos quais vamos passar antes disso, mas você precisa entender que, se não souber quem Jesus é, e não compreender todas as coisas que estão escritas nesses primeiros 5 capítulos, você não apreciará o que vai acontecer no capítulo 6 em diante. Veja bem, estamos aqui para ajudá-lo a aplicar essas coisas, e o motivo pelo qual isso é tão importante, algo que descobriremos mais tarde, é que seremos abençoados se aplicarmos isso. Mas isso vem um pouco depois. Vamos ver todas essas coisas pelos olhos de João. Mas, se isso não fosse suficiente, além disso, temos o privilégio de receber uma bênção especial apenas por estudar este livro. É sobre isso que eu estava falando. Olhe para o versículo número 3. Ele diz: Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Agora, antes de explicar o que é essa bênção, vamos falar sobre o que precisamos fazer para recebê-la. Porque não adianta nada falarmos sobre a bênção se não pudermos recebê-la. Então, vamos falar sobre o que precisamos fazer para recebê-la. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, você precisa fazer mais do que apenas ler o livro ou ouvir alguém lendo para ser abençoado. Se fosse só isso, tudo o que eu faria seria ficar aqui em pé, lendo o livro de Apocalipse para vocês ouvirem. E então todos nós seríamos abençoados e poderíamos ir para casa. Mas há mais do que isso. Apenas ler o livro ou ouvir suas palavras não nos qualifica para receber a bênção. Depois de ler o livro de Apocalipse sem entendê-lo, você se sentiu abençoado? Não. Porque, veja bem, apenas ler o livro ou ouvir suas palavras
não nos qualifica para receber a bênção. Se você quer receber essa bênção, também precisa guardar as coisas que estão escritas nele. Você percebeu essa pequena frase no versículo 3? Agora, o que Deus quer dizer com isso? Sublinhe a palavra guardar e vamos descobrir. Guardar vem da palavra grega tiroutes. E, neste contexto, não significa fazer, mas dar atenção a. No Antigo Testamento, quando se falava sobre guardar a lei, usava-se essa palavra grega tiroutes, ao traduzi-la do hebraico para o grego. Mas tiroutes pode ter dois significados. Pode significar guardar no sentido de obedecer. Se você guarda a lei, significa que está cumprindo a lei. Mas não é esse o significado aqui. Neste contexto, a palavra tem o segundo significado, que é dar atenção a, considerar cuidadosamente. Portanto, de acordo com João, aqueles que derem atenção às profecias que estão escritas no livro de Apocalipse serão abençoados. Mas isso é mais difícil do que parece, porque a única maneira de uma pessoa prestar atenção às coisas que estão escritas ali é se ela entender o que está escrito. Você concorda com isso? Bem, claro, isso faz sentido. É por isso que João escreve: bem-aventurado aquele, singular, que lê, e aqueles, plural, que ouvem estas palavras e guardam as coisas que nela estão escritas. Veja bem, João espera que uma pessoa, o pastor, leia, enquanto eles, a congregação, ouça. E, enquanto o pastor está lendo o livro, ele está ensinando a congregação para que eles possam entender o que está escrito no livro e dar atenção ao seu significado. À medida que eu for passando pelo livro de Apocalipse, vou explicar cada parte dele e, enquanto explico cada evento e trago todos os detalhes, também farei aplicações práticas. E se você der atenção ao que está escrito no livro e às aplicações que estamos fazendo, será abençoado. Isso faz sentido? Então, meu objetivo nesta série não é apenas que você descubra todas essas coisas impressionantes. Meu objetivo é que você entenda o que está acontecendo, que tenha uma revelação de Jesus, de quem Ele é e do que está prestes a acontecer. Porque se você tiver uma revelação de quem Jesus é, começará a aplicar isso agora mesmo. Veja bem, a maioria de nós olha para o futuro e diz: nossa, Jesus vai voltar e será Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas eu tenho uma notícia para você. Jesus já é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores neste exato momento. E se você não tiver essa revelação, não conseguirá aplicar isso à sua vida. Você entende que a razão pela qual Deus quer que tenhamos um vislumbre do futuro é para que possamos dizer: uau! Então é isso quem Jesus realmente é e é isso que vai acontecer. Agora, como isso afeta minha vida hoje? Isso vai mudar minha perspectiva? Vai mudar minhas ações? Vai mudar a forma como vejo todas as coisas? Deveria. E, assim que você começar a dar atenção ao que está escrito, Deus diz que você será abençoado. Agora, vamos descobrir o que é essa bênção. A palavra abençoado é traduzida do grego makarios. Para simplificar, a maioria dos estudiosos traduz essa palavra como abençoado ou feliz. Mas seu significado vai além disso. Tecnicamente, Macário significa um privilegiado destinatário do favor divino. Você sabia disso? Então, qual é a bênção?
favor divino. Você receberá favor divino. Agora, quero que você pense sobre isso. Se eu tenho favor com você, significa que você me trata de forma diferente dos outros, certo? Você me trata de maneira especial. Agora, se tivermos favor divino com Deus, adivinhe o que vai acontecer. Ele nos tratará de forma diferente. Não é que Deus não seja justo ou correto, mas seremos seus alunos especiais. Isso acontece porque, aqui na Terra, temos uma revelação de quem Jesus realmente é, e essa revelação estará impactando nossa vida. E quando Deus olha para nós, Ele diz: "Ah, esses são meus alunos favoritos. Olhe para eles. Eles têm uma revelação de quem Jesus é." E como resultado, somos tratados de forma especial. Temos favor divino. Agora, isso está disponível para todos os servos de Deus. E isso não significa que Deus nos ame mais do que os outros. Significa apenas que estamos se destacando na escola da vida que Deus nos dá. Isso faz sentido? Agora, dos versículos 4 a 8, temos a saudação inicial. Vamos olhar para o versículo número 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz sejam convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Como você pode ver, este livro foi escrito para 7 igrejas específicas na Ásia, e João começa com a saudação tradicional da época: graça e paz sejam convosco. Agora, graça e paz são conhecidas como as gêmeas siamesas do Novo Testamento. Quantos de vocês sabiam disso? Sim, elas são chamadas assim porque parecem estar sempre unidas. O que quero dizer com isso? Bem, o que quero dizer é que essas duas palavras sempre andam juntas. Quando você vê graça, você vê paz. Elas sempre aparecem juntas. Vou dar alguns exemplos. Veja comigo no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 7. A todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados para ser santos, graça e paz sejam convosco, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agora olhe para 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Graça seja convosco e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E não é só Paulo que faz isso. Não é apenas João. Se você ler os livros de Pedro, 1 Pedro e 2 Pedro, ou as cartas de Paulo, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, verá essa saudação tradicional em algum momento no começo do livro: graça seja convosco e paz da parte de Deus nosso Pai. Mas o interessante sobre isso é que a graça sempre é mencionada primeiro. Por quê? Ela é mencionada primeiro porque você não pode ter paz com Deus sem antes experimentar a graça de Deus, que é a salvação. Volte ao versículo 4, João. As 7 igrejas que estão na Ásia, graça seja convosco e paz. Ele diz isso porque quer que todos entendam o que está incluído na salvação. Às vezes, pensamos que a salvação significa apenas que podemos ir para o céu, que estamos salvos. Mas a salvação significa muito mais do que isso. Na verdade, se você usar o verbo salvar, no grego é sozo. Se for o substantivo, sotíria, significa literalmente tornar inteiro, tornar completo. Veja, nossa salvação só será completada quando estivermos fora deste corpo mortal
e tivermos um corpo glorificado e imortal. Nesse momento, nossa salvação estará completa. Mas salvação não significa apenas ir para o céu. Todos os escritores do Novo Testamento querem que entendamos que temos graça para a salvação, para sermos completos. Se há algo faltando em sua vida, Jesus tem o que você precisa. É por isso que João escreve: graça seja convosco e paz. Porque quando você experimenta a graça de Deus, você não é mais um inimigo de Deus. Agora, você não está mais em inimizade com Ele. Você foi reconciliado. Agora, você tem paz com Deus. Então, ele vai além. Essa graça e paz vem daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Agora, o que é interessante é que essa mensagem de graça e paz vem das 3 pessoas da Trindade. Se continuássemos lendo o próximo versículo, veríamos que também vem de Jesus. Mas eu quero que você perceba que, primeiro, vem de Deus Pai. Ele é chamado de aquele que é, que era e que há de vir. Agora, por que João não disse apenas de Deus? Porque este é um livro de revelação para os servos de Deus. Deus quer que não apenas saibamos os eventos que acontecerão no futuro, mas também quem são os personagens desse grande drama. Ele quer que tenhamos uma revelação de quem Deus é, de quem Jesus é e de quem o Espírito Santo é. Por isso, João não diz apenas graça e paz sejam convosco da parte de Deus. Ele diz daquele que é, que era e que há de vir, ou seja, o eterno, o autoexistente, aquele que dá vida a todas as coisas. Deus não foi criado. Deus criou todas as coisas. E é exatamente isso que essa frase significa. Ele é eterno. Ele sempre existiu. Ele é o autoexistente. Nós devemos nossa existência aos nossos pais, e eles devem sua existência aos pais deles. Podemos voltar isso até Adão e Eva. E eles devem sua existência a quem? A Deus. E Deus deve sua existência a quem? A ninguém. Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Então, João continua e diz que essa graça e paz também vem do Espírito Santo. Agora, talvez você não tenha percebido isso, porque aqui temos uma referência incomum ao Espírito Santo. Os 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus se referem à plenitude da personalidade do Espírito Santo. Isso significa que o Espírito Santo é completo, pleno e perfeito. Na verdade, os 7 aspectos do Espírito Santo estão listados em Isaías capítulo 11, versículos 1 e 2. Vá comigo até o livro de Isaías, capítulo 11, versículos 1 e 2. Agora, você verá algo muito interessante. No livro de Apocalipse, muitas das profecias podem ser encontradas nos profetas do Antigo Testamento. Você verá esses símbolos já mencionados antes. Eles foram mencionados no livro de Isaías, no livro de Jeremias, no livro de Ezequiel, em Zacarias, em Ageu e em muitos outros livros proféticos do Antigo Testamento. Então, quando João fala sobre os 7 Espíritos diante do trono de Deus, isso já havia sido mencionado antes. A personalidade do Espírito Santo foi listada em Isaías, capítulo 11, versículos 1 e 2. Do tronco da família de Davi crescerá um broto. Sim, um novo ramo que dará frutos a partir da raiz antiga, e o Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho,
o espírito de fortaleza, o espírito de conhecimento e o espírito do temor do Senhor. 7 espíritos, uma única pessoa. Você vê, o Espírito Santo é o Espírito do Senhor. O Espírito Santo é o Espírito de sabedoria. O Espírito Santo é o Espírito de entendimento. Ele é o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Esses são os 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus. É apenas outra referência ao Espírito Santo. Você tem a chance de ver os 7 diferentes aspectos do Espírito Santo. Agora, o versículo 5 nos diz que essa graça e paz também vem de Jesus Cristo. Então olhe para o versículo 5. Perceba como começa, e da parte de Jesus Cristo. Agora, o versículo número 5 não para por aí. Assim que menciona Jesus Cristo, ele começa a nos dar uma descrição maravilhosa de quem Jesus é: a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados com o seu próprio sangue. Agora, perceba a primeira descrição que ele dá de Jesus. Ele diz que Jesus é a testemunha fiel. O que isso significa? Bem, ele é chamado de testemunha fiel porque foi fiel ao dar aos homens uma revelação de quem Deus é e como Deus é. Veja Hebreus capítulo 1, versículo número 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Isso significa que essa frase vem da palavra grega character. Character significa a imagem exata de uma pessoa, ou a semelhança exata de uma pessoa. Então, se você quer saber como Deus é, olhe para Jesus. Por quê? Porque Jesus é a exata semelhança de Deus. Ele tem o character, essa palavra grega de Deus. Agora, adivinhe qual palavra nós temos que foi transliterada da palavra grega character? Caráter. Então, o que isso está dizendo é que Jesus tem o caráter de Deus, mas podemos levar isso adiante. Jesus tem as características de Deus. Isso não significa que Jesus foi feito à imagem de Deus. Todos nós fomos feitos à imagem de Deus. Isso significa que ele é exatamente como Deus. Portanto, se você quer saber como Deus é, olhe para Jesus. Jesus nos mostrou como Deus é em todos os aspectos, com uma única exceção. Qual é essa única exceção? Jesus estava em um corpo físico, e Deus é espírito. Na verdade, você se lembra quando Filipe perguntou a Jesus? Ele disse: Jesus, poderia apenas nos mostrar o Pai? Você se lembra disso? O que Jesus respondeu? Ele disse: Filipe, quem me vê, vê o Pai. Veja João capítulo 14, versículos 8 a 11. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Filipe, estive com vocês todo esse tempo, e ainda assim você não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então, por que você está pedindo para que eu o mostre a vocês? Você não acredita que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas do Pai, que vive em mim e realiza sua obra por meio de mim. Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos, creiam por causa das obras que vocês viram eu realizar. Você percebe? Eles estiveram com Jesus, mas não tiveram uma revelação de quem ele realmente era. Espero que você esteja ganhando uma nova perspectiva sobre o livro do Apocalipse. Sim, ele trata de todos os eventos que vão acontecer, mas, mais do que qualquer outra coisa, é uma revelação de Jesus Cristo.
Quando você entende todos esses eventos que acontecerão e percebe que a figura central dessa história é Jesus, espero que você também tenha uma revelação de quem ele realmente é. Os discípulos não entenderam isso. Ele disse: Filipe, estive com vocês todo esse tempo, e ainda assim você não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então, por que você está pedindo para que eu o mostre a vocês? Você não acredita que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas do Pai, que vive em mim e realiza sua obra por meio de mim. Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou, pelo menos, creiam por causa das obras que vocês viram eu realizar. Pessoas. Jesus fez tudo o que o Pai lhe disse para fazer e disse tudo o que o Pai lhe disse para dizer. Veja João capítulo 5, versículo número 19. Então Jesus explicou: Digo-lhes a verdade, o Filho de Deus, ou o Filho, não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazendo. Tudo o que o Pai faz, o Filho também faz. Portanto, Jesus foi uma testemunha fiel. A melhor maneira de testemunharmos sobre alguém é mostrar como essa pessoa é. Você quer que eu testemunhe sobre você? Talvez não queira. Porque quando eu subir lá e prometer dizer a verdade, terei que falar como é o seu caráter. Jesus veio como uma testemunha fiel para fazer o quê? Para mostrar ao mundo como Deus é. Agora, se ele não tivesse agido e feito tudo o que Deus queria que ele fizesse, ele não teria sido uma testemunha fiel, porque alguém poderia dizer: Ei, estou aqui para mostrar como Deus é, mas não olhem para o que estou fazendo, apenas escutem o que estou dizendo. Veja, é assim que nós agimos, certo? Não faça o que eu faço, faça o que eu digo. Mas Jesus não era assim. Se você quer ver o Pai, basta olhar para ele. Jesus também foi fiel até a morte. Veja Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Pelo contrário, ele abriu mão de seus privilégios divinos, assumiu a humilde posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Agora, repare nisso, em obediência a Deus, e morreu uma morte de criminoso em uma cruz. É por isso que Jesus é chamado de testemunha fiel. Agora, o que nós devemos fazer? Vamos falar um pouco sobre aplicação, porque não são apenas aqueles que ouvem ou leem o livro que são abençoados, mas aqueles que dão atenção ao que ele ensina. Então, vamos aplicar isso à nossa vida. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Devemos ser testemunhas fiéis, pois, como cristãos, somos chamados a ser como Cristo. Agora, por que isso? Porque é exatamente isso que significa a palavra cristão. O que cristão significa? Semelhante a Cristo. É por isso que quando você diz no seu trabalho, sou cristão, as pessoas começam a te observar. Mesmo que não saibam exatamente o que significa ser cristão, elas te observam atentamente para ver como você age. E por que fazem isso? Porque você disse que é cristão, e isso significa que você deveria ser como Cristo. Agora, quando você erra, o que acontece? Nossa! Eu sou uma pessoa tão ruim. Não estou mostrando o que um cristão realmente é. Quando agimos assim, não estamos sendo testemunhas fiéis. Mas Jesus foi uma testemunha fiel. Ele não fez nada que não viu seu Pai fazer.
Isso faz sentido para você? Ele também é chamado, neste versículo, de o primogênito dentre os mortos. Eu amo essa parte. Em outras palavras, o que está sendo dito aqui é que Jesus foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos e receber um corpo imortal e glorioso. Agora, eu faço essa distinção porque ele não foi o primeiro a ser ressuscitado. Houve outros. Existe um personagem no Novo Testamento que todos nós conhecemos e que foi ressuscitado antes de Jesus. Quem foi? Lázaro. Lázaro foi ressuscitado antes de Jesus. Então, por que ele não é chamado de o primogênito dentre os mortos? Porque ele morreu novamente. Por que ele morreu novamente? Porque quando foi ressuscitado, ainda tinha um corpo mortal. Jesus, por outro lado, quando foi ressuscitado, teve um corpo imortal e glorioso. E nós vemos uma evidência disso quando ele retorna. De repente, os discípulos estão em uma sala e Jesus aparece. Se você ler isso no original grego, significa que ele simplesmente estava ali. Ele não entrou pela porta, não passou pela janela, ele simplesmente apareceu. Inacreditável. Por quê? Porque para nós, que temos um corpo mortal, isso é impossível. Se um mágico faz alguém desaparecer, o que queremos saber? Qual é o truque? Porque sabemos que com um corpo mortal não podemos estar aqui e de repente desaparecer. Ou então não podemos estar lá e de repente aparecer aqui sem termos caminhado fisicamente até lá. Mas Jesus foi ressuscitado com um corpo imortal e glorificado. É por isso que ele é chamado de o primogênito dentre os mortos. Agora, quero ir um pouco mais fundo, porque há algo muito interessante que eu quero te mostrar. Pegue sua Bíblia e sublinhe a palavra mortos no versículo 5. O versículo diz: "E da parte de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel e o primogênito dentre os mortos." Morto é uma palavra tão interessante. Isso porque os gregos tinham duas palavras diferentes para morto ou morte. Eles tinham as palavras necros e thanatos, e elas são diferentes. Necros geralmente se refere à morte espiritual. O que é um necromante? Alguém que fala com os mortos. Alguém que se comunica com eles. De onde você acha que vem o necro? De necros. Agora, deixe-me dizer isso. Se eles podem falar com os mortos, isso significa que há um espírito lá, certo? Então, o interessante é que necros geralmente se refere à morte espiritual, enquanto thanatos é normalmente usado para designar a morte física. Agora, deixe-me mostrar a diferença entre os dois, mostrando um versículo da Bíblia, e vamos passar por isso para ver como eles usam essas palavras de maneira diferente. Abra comigo em Apocalipse, capítulo 20, versículos 12 a 14, o grande julgamento do trono branco. Assustador. João vê os mortos. Está escrito: "Eu vi os mortos." Agora, a palavra morto aqui é a palavra grega necros, ou seja, ele viu pessoas mortas. O que ele viu? Ele viu os espíritos deles. Eles estavam espiritualmente mortos. Grandes e pequenos estavam em pé diante do trono de Deus, e os livros foram abertos, incluindo o livro da vida. E os mortos. Aqui, mortos é a palavra grega necros. Os espiritualmente mortos foram julgados de acordo com o que haviam feito, conforme estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, necros. E a morte, aqui não é necros, mas thanatos. E a sepultura entregou seus mortos.
Agora, voltamos à palavra necros. Então, a morte não é necros, é thanatos, a morte física. E a sepultura entregou os mortos espirituais. Sim, há um espírito lá. Mas vamos descobrir o que significa estar espiritualmente morto em um momento. E todos foram julgados de acordo com suas ações. Agora, repare neste versículo 14. Então a morte. Qual palavra é essa? Thanatos, a morte física. E a sepultura foram lançadas no lago de fogo. Este lago de fogo é a segunda morte. Agora, por que é chamado de segunda morte? Porque todas essas pessoas espiritualmente mortas irão se apresentar diante de Deus e terão que ser julgadas. Os espiritualmente mortos, aqueles que estão separados de Deus, são julgados e são lançados no lago de fogo. As Escrituras nos dizem, em uma das parábolas no livro de Lucas, que existem diferentes graus de inferno. Pensamento assustador. E o pior é reservado para aqueles que sabiam a vontade do Senhor, mas não a fizeram. Não para aqueles que não sabiam. A quem muito é dado, muito será exigido. Agora, quando dizemos que Adão e Eva pecaram, eles morreram fisicamente e imediatamente? Não. Mas Deus disse, antes que comessem do fruto, que no dia em que comessem do fruto, morreriam. Deus mentiu? Não. Por quê? Porque no dia em que comeram do fruto, eles morreram espiritualmente. Você vê, a morte espiritual, necros, significa separação de Deus. Eles foram banidos do jardim do Éden, foram separados de Deus pelos seus pecados. Então, desde o tempo de Adão e Eva, todos os espíritos demoníacos que estavam neste mundo nunca viram uma pessoa espiritualmente viva desde então. Então Jesus aparece. É por isso que, quando ele chega no Novo Testamento e encontra alguém possuído por um espírito demoníaco, o que eles fazem? Eles começam a gritar. Eles começam a reconhecer quem Jesus é. Por que fazem isso? Por que ficam assustados? Porque nunca tinham visto uma pessoa espiritualmente viva desde Adão, e isso os deixa aterrorizados. O Messias está aqui. Isso faz sentido? Então, morte espiritual significa que você está separado de Deus. Agora, o que é interessante aqui no versículo 5 é que diz que Jesus é o primogênito dos mortos. Qual palavra você acha que é usada ali? Necros ou thanatos? Jesus é o primogênito dos mortos espiritualmente mortos? Ou ele é o primeiro gerado dos mortos fisicamente mortos? Agora, lembre-se que Lázaro foi ressuscitado. Ele não é o primogênito porque ele ainda estava o quê? Espiritualmente morto. Então, Jesus é o primogênito dos mortos espirituais. Necros. Bem, espere um minuto. Eu pensei que você disse que Jesus era espiritualmente vivo. Sim, até que ele foi separado de Deus pelos nossos pecados. Você se lembra quando Jesus estava na cruz e disse: meu Deus, por que me abandonaste? Foi porque Deus virou as costas para Jesus. Você quer saber por quê? Porque naquele momento, ele foi feito nosso pecado. E porque ele foi feito nosso pecado, ele foi separado de Deus e ele nunca havia experienciado isso. E por que foi tão difícil para ele? Porque ele sabia que, quando fosse feito nosso pecado, ele seria separado de Deus. Ele morreria espiritualmente. É por isso que ele queria que esse cálice passasse dele, se fosse possível.
não porque ele tivesse medo da morte. Sejamos honestos, se fosse apenas a morte física que Jesus temia, quando ele estava suando grandes gotas de sangue, ele realmente seria um covarde. Já vimos homens suportando tortura, mas por que ele estava tão aflito, querendo evitar isso se houvesse outro caminho? Porque ele sabia que ao ser feito nosso pecado, ele seria separado de Deus. Ele morreria espiritualmente. Jesus não morreu apenas por nós, Tânatos, e depois foi para o céu. Se ele tivesse feito isso, nunca teria pago pelos nossos pecados, porque o que o nosso pecado fez foi nos separar de Deus. Então, o que aconteceu? Jesus foi feito nosso pecado e morreu espiritualmente. E as Escrituras nos dizem que ele desceu primeiro antes de subir. Por que ele desceu? Porque ele foi para o inferno. E quando todo o nosso pecado foi pago, Deus olhou para o inferno e viu uma alma que nunca pecou. Deus o ressuscitou. Segundo Levítico, capítulo 18, versículo 5, diz: Portanto, guardareis os meus estatutos e os meus juízos, os quais, se alguém os fizer, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Ele está falando sobre a lei. Deus legalmente podia ressuscitar Jesus dos mortos porque ele sempre fez o que Deus lhe mandou fazer. Ele foi uma testemunha fiel, até a morte. E ao se tornar nosso pecado, mesmo quando não queria fazer isso, ele disse: Deus, eu farei o que você quiser que eu faça. E, porque ele foi obediente e nunca pecou, quando nosso pecado foi pago, Deus olhou para baixo no inferno e viu alguém que nunca pecou. E o que diz sua lei? O homem que fizer estas coisas, referindo-se à lei, à vontade de Deus, viverá por elas. E Deus foi capaz de ressuscitar Jesus Cristo. Ele é o primogênito dos mortos espirituais. Ele é a primeira pessoa que já esteve separada de Deus a ser ressuscitada e reconciliada com Deus. Ele foi a primeira pessoa a morrer espiritualmente e, então, tornar-se espiritualmente vivo novamente. Vamos fazer uma pequena aplicação porque a Bíblia diz que quem lê e quem ouve estas coisas e guarda as coisas escritas nelas é o quê? Bem-aventurado. Como você guarda as coisas que estão escritas nelas? Bem, em primeiro lugar, reconhecemos quem Jesus é. Ele é primogênito dos mortos. Mas precisamos entender por que ele morreu. Ele morreu por nós. E se você está aqui vendo esse e nunca recebeu Jesus, eu estou aqui para dizer que estou te dando o caminho da salvação. Jesus fez tudo. Tudo o que você tem a fazer é recebê-lo. No próximo vídeo continuaremos do versículo 5.